É possível voar com o 737NG, com toda essa automação, sem tocar no FMC, somente utilizando navegação RAW, VOR, NDB e com auxílio das cartas? Vamos descobrir juntos. Então vamos preparar esse voo aqui. São Paulo, Bauru. Ground Connection está conectado. Emergency Exit Lights. Position Lights está ok. Vamos colocar aqui um combustível para essa rota. Um voo curto, vou colocar 5.000 kg de combustível por contingência. Payload 55 toneladas. Decolar com 60 toneladas de zero fuel. Ground Connections ok. Portas. Chamar os Ground Services, reabastecimento. Catering, embarque dos passageiros e pushback. Vamos decolar pela pista 35 da esquerda. O vento está bem de través. Vamos eleger a 35 porque favorece a nossa saída para Bauru. Ok, o FMC vai ficar nessa página aqui. A gente não vai usar o FMC, vamos bypassar toda a parte de programação do FMC e vamos fazer uma navegação RAW, utilizando VOR e NDB. Outros recursos de piloto automático como referência, mas sem a utilização do FMC. Utilização mínima da automação. Vamos alinhar o inercial. Ajustar as luzes da cabine. E agora a sintonia dos rádios. Então, vamos lá. A gente vai sair utilizando como balizamento para a nossa navegação o VOR de Congonhas, frequência 116.9. 116.9. E o VOR de Bauru, que é o nosso voo Congonhas-Bauru, que é 112.2. Então vou colocar no standby do nave 1, vou colocar o VOR de Bauru, 112.2. Só que no nave 2 eu vou deixar o contrário, vou deixar o VOR de Bauru como principal e no standby o VOR de Congonhas. Fazer a confirmação da frequência para Congonhas pelo Morse. Bauru, obviamente, a gente não vai conseguir sintonizar nessa altura, provavelmente nem o VOR de Congonhas, porque a gente está no nível do solo. Ó, Congonhas conseguimos. Frequência do rádio 12345, coordenação, transponder em 2000. E o ajuste altímetro aqui em Congonhas no momento 1015. Transponder ok. O FMC a gente não vai tocar. Vamos fazer a trimagem padrão de 5 pontos de trim, porque a gente não tem a leitura precisa do FMC. E aqui em velocidades, a gente vai armar os diretores de voo. A gente não tem as velocidades V1, VR e Rotate. Então vou colocar uma velocidade segura aqui, bem superior ao mínimo, que seria de 1/60, como sendo a nossa V2. O heading vai ser o heading da pista.
E a altitude a gente vai subir direto para 10.000 pés. A gente pode subir direto para o cruzeiro 260. Os inerciais ainda estão em alinhamento. Eu vou fazer o scan flow do after overhead bem rápido. E do overhead também. Nível de cruzeiro, perdão. A altitude de Bauru a gente vai ter que confirmar pela pista. Deixa eu pegar uma carta de Bauru aqui que eu fiz o download. A altitude da pista 2.025 pés. Redonda para 2.000. Ignição pelo sistema da esquerda, dias pares. Scan flow do painel principal. Vamos armar o heading para saída. E o VNAV não podemos armar, né? A gente não está com FMC. VNAV e LNAV não poderão ser usados no voo, então vamos decolar só com o heading selector armado. É um voo bem simples, na verdade bem mais simples do que fazer um voo com FMC, vocês vão ver. A gente vai ter muito menos coisa para monitorar, claro que a gente vai perder toda a eficiência, né, de gasto de combustível, tempo, toda a eficiência que o FMS, o Flight Management System do 737NG tem a nos oferecer. A única coisa que a gente vai manter aqui é o uso do Auto Throttle e o EEC, ou seja, a utilização dos FADECs até para a própria proteção dos equipamentos, né, dos motores da aeronave. Pre-flight checklist, oxygen tested, 100%, navigation transfer display switches, normal auto, window heat on, pressurization mode selector auto, flight instruments checked, parking brake set, engine start levels cut off, pre-flight checklist complete. Preparar o curso aqui para saída. A gente vai sair pelo VR de Congonhas na radial 319. Então a gente já seta o curso aqui para 319. Vamos navegar VOR, então vou ligar aqui o VOR1 no EFIS. Eu posso deixar o VOR2 também ligado aqui, para a gente ter os ponteiros dos dois VORs. Está a mensagem de Nav Frequency Disagree, porque a gente tem frequências sintonizadas diferentes no NAV 1 e NAV 2. APU na barra. Nós teríamos que entrar pelo menos aqui, né, a posição inicial do inercial, mas não vou entrar, a gente vai voar às cegas, né, nessa tela aqui. A gente não vai ter um moving map, porque os inerciais não estão nem sequer alinhados. Vou somente desconectar aqui as conexões de solo. Vamos deixar tudo desligado. E a posição do TCAS. Auto brake para RTO. Reject takeoff. Vamos colocar aqui a tela para navegação VOR. Bom, eu preciso mesmo inserir o inercial aqui, pelo menos a posição do inercial, senão a gente não vai conseguir ver o ponteiro nem do VOR.
Achei que daria pra, mas pelo menos isso aqui a gente vai ter que inserir. Agora sim. Fechamento das portas. Vamos preparar o fluxo de acionamento dos motores. Before start checklist, fuel 5 tons, pumps on, passenger signs on, windows locked, MCP checked, takeoff speeds blank, CDU pre-flight completed, rudder and aileron 3 free and 0 until collision lights on before start check complete. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brakes. Parking brake release and starting number 2. All engines clear. Start at will. Vamos ver como a navegação RAW, ela não é difícil, né? Na verdade, ela é mais fácil do que utilizar o FMC, fazer toda a programação do FMC. A navegação RAW ela é essencialmente mais simples, principalmente se você tem pelo menos VOR, né? Onde você pode voar na radial aí, não ter problema com deriva, é bem tranquilo. VOR DME realmente é uma navegação bem segura e bem tranquila de se fazer. Só precisa saber o curso, né? Qual a radial do VOR na saída que vai te levar até o destino. E dependendo da distância, né? Os próximos VORs a se navegar, quais são as radiais a QDR, QDM, QDR. Starting number 1. Set parking brake. Parking brake set. After start flow. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass main removed. Flaps 5. Como a gente não tem referência aqui, vamos, né, das velocidades, então a gente vai ter que decolar com mais segurança. Então, em vez de decolar com flap 5, a gente vai decolar com flaps 15. Left is clear. Right is clear. Flaps 15, ok. Checar os controles de voo. Esse cheque de controle de voo parece trivial, mas ele é essencial de se fazer, mesmo na simulação, ou principalmente, né, para ver se o joystick não está obstruído, não está travado. O cheque dos flight controls realmente é essencial. Before taxi check, generator zone, probe heat on, anti-ice off, isolation valve auto, recall checked, auto brake RTO, engine start levels idle detent, flight controls checked,
Ground equipment clear before taxi. Checklist complete. Vamos sair aqui de Congonhas. Após a nossa saída, a gente vai se afastar de Congonhas na proa da pista pelo menos 5 milhas. QDR, a radial 319 para se afastar. Primeiro na proa da pista, depois a gente entra no eixo de interceptação da radial. A gente vai se afastar 5 milhas porque a interceptação da radial VOR muito próximo do VOR é um pouco confusa, e isso é normal. Então eu vou fazer a decolagem no eixo da pista. A gente pode até curvar um pouco para a esquerda, né, uns 20 graus para a esquerda. Vou colocar aqui 327 para nossa decolagem, só para livrar a área da Serra da Cantareira, Pico do Jaraguá, uns relevos que tem na proa da pista 35. A gente fazendo essa curva de 20 graus para a esquerda, a gente livra esses relevos aí. Before takeoff, checklist, flaps 15. Ok, flap estava 25, tinha um dente a mais. Flaps 15, green lights. Stabilize trim. Tá repetindo o comando aqui. Eu tô dando um comando de flap, tá indo 2. Eu sei o que está acontecendo. Deixa eu voltar os controles aqui pro Flight Simulator, porque eu instalei recentemente o FSUI PC. Vou tirar aqui os controles de flap pro FSUI PC, a versão completa. Eu tô pedindo um flap e ele tá me dando 2. Alguma coisa no FSUI PC que eu acabei de instalar. Vou deixar assim, vamos decolar com flaps 10. Depois eu resolvo esse probleminha. A gente não vai ter as referências de View 1 nem o Rotate. A gente vai ter que usar feeling aí, né? Então esse tipo de voo não existe, né? Numa aeronave como essa. O recurso está aí para ser usado, tem que ser usado, mas vamos fazer para fins de exercício. A gente vai fazer esse voo RAW, com navegação RAW, né? Armar o auto throttle, transponder, e vamos para nossa decolagem, né? Como a gente está voando sem esses recursos, né, esses auxílios todos, então vamos
aproveitar bem a pista aqui On runway 3, e vamos seguir para nossa decolagem. Não tem V1, não tem rotate, quer dizer, as velocidades de referência. A gente vai decolar com feeling mesmo. Knots. Rotate. Positive rate. Gear up. Vamos fazer a nossa curvinha de 20 graus aí para a esquerda. Heading Select, Command A, Level Change, Set Flaps Up Speed, 220, Flaps 5, Flaps Up. After takeoff checklist, engine bleeds on, packs out, landing gear up and off. Flaps up, no lights after takeoff, checklist complete. Passando 5.000 pés. Estamos agora chegando a 5 milhas. Acompanhando aqui, ó, 5 milhas. Então vamos iniciar nossa curva para interceptar a radial, mais ou menos 45 graus aqui de pegar a radial e armar o VOR Lock. VOR Lock armados. Transition Altitude. A radial já está vindo ali, já vamos fazer a captura. Já capturamos. A aeronave se confundiu um pouco aqui, tá virando para fazer a captura da radial. Deixa eu fazer uma entrada mais agressiva aqui. 9 milhas agora de afastamento. Armar o VOR Lock. Agora sim. VOR Lock, capturamos a radial de saída, 319. Deixa eu só conferir aqui no plano de voo do SkyVector qual é a distância exata. De São Paulo para Bauru são 153 milhas que a gente vai se afastar. Então basicamente é contar aí, acompanhar as milhas. Passamos de 10.000, vamos acelerar para 290. Interessante fazer esse exercício para a gente desmistificar, né? Desmistificar a questão da navegação RAW. O nosso tempo de voo a 460 nós de ground speed
Vai dar aproximadamente 20 minutos de voo. Então a gente está fazendo aqui um Direct VOR. Acho que deve ser bem preciso aqui esse tempo de voo. Você vê que a gente ainda não sintonizou o VOR de Bauru. Já poderíamos sintonizar. Eu acho que não sintonizamos ainda porque só estamos a 20 milhas, 19 milhas agora fora de Congonhas, ainda longe de Bauru, e principalmente porque a gente está baixo ainda, relativamente baixo para captar um auxílio VOR nessa distância. Ao chegar em Bauru, a gente vai executar o procedimento NDB para a pista 14 de Bauru. A gente faz o bloqueio. A gente tem uma órbita para ser executada, podemos executar a órbita completa, né, se quisermos aí, mas não precisa, né? Na verdade a gente pode fazer o bloqueio do NDB, fazer o afastamento e depois voltar no heading 139. Então vamos fazer assim. Então a gente vai fazer o bloqueio a 4.000 pés. Lembrando que a gente só tem as frequências, né, para trabalhar. Então vou puxar aqui a frequência agora do NDB de Bauru, que é 13380. Confirmar aqui no rádio o ADF quando estiver pronto, o nave 2 quando a gente sintonizar. Então as velocidades de pouso, VREF, o flap de pouso, a gente que vai ter que eleger, né? Porque essas informações são dadas pelo FMC. A gente decolou com 65 toneladas. Vamos gastar o que? 3 toneladas e meia de combustível. A gente decolou com 5.000 quilos. Então a gente vai pousar aproximadamente com 62 toneladas e meio de peso. 62 toneladas de peso. Então a gente teria que consultar as tabelas de performance nos manuais para poder verificar qual é o peso para 62 toneladas. Não sei se o FMC ajuda a gente nesse cálculo aqui. Ele ajuda, ó. Se a gente colocar aqui um peso estimado em 62 toneladas, ele vai sugerir. Isso evita que a gente pegue o papel, vá buscar nas tabelas de performance. A gente não está usando para navegação, estou usando o FMC aqui como uma calculadora, simplesmente assim. Então a gente vai fazer esse pouso com flap 40 só por segurança, e a nossa VREF vai ser 137. Eu não vou fazer aquele desconto de um nó, né, na velocidade, porque eu já estimei o nosso peso de pouso. A gente decolou com 165, estou estimando 3.000 kg de combustível gasto. Isso aqui a gente pode, né, conferir isso aqui, é que o combustível usado não tinha resetado, né? Mas a gente decolou com 5.000 quilos, estamos agora com 4.000 quilos. Acho que vamos usar mais 1.000 quilos durante a rota e a aproximação, acho que vai ser isso mesmo. Estimado em 62 toneladas o peso. Eu posso confirmar isso quando a gente estiver sobrevoando o NDB, por exemplo. Então por enquanto vai ser flaps 40, 137 de VREF. Já estamos aí a 45 46 milhas, 45 milhas e meia agora afastado de Congonhas. Apesar da
da não eficiência de performance, de combustível e tudo mais, navegação RAW ela traz uma carga de trabalho menor. Não tem muita coisa para fazer aqui, né? Um pouquinho menor. Eu acho que é menor a carga de trabalho. Você não tem que fazer o pre-flight do CDU, você não tem que ficar acompanhando as coisas no CDU, né, as informações de voo, porque não foram inseridas, obviamente não podem ser consultadas. $25.000 para... Chegando aí no nosso cruzeiro de 260. Não temos ideal de descida, então a gente tem que estimar a descida. Aproximadamente 80 milhas, 100 milhas, 80, 100 milhas para descer 30.000 pés. Então daqui a umas 40 milhas, 50 milhas, acho que ainda é cedo, né? 120, quando a gente tiver 100 milhas DME de Congonhas, a gente pode iniciar a nossa descida. A gente não está tão alto assim, tem que descer até 4.000. Tem um cálculozinho rápido que se faz de cabeça, mas obviamente quando se voa a gente fica com a cabeça meio preguiçosa, pelo menos eu fico, não sei mais esse cálculo de cabeça, mas é um cálculo bem simples, né? Para estimar, eu não lembro agora e também não vou colar no Google, né, para relembrar. Deveria ter feito isso antes do voo, para a gente estimar em quantas milhas a gente vai precisar para descer numa razão de descida que seja power off, né? O ideal é a gente descer com power off para gastar menos combustível. A gente já está com 3.600 kg de combustível. Bom, a gente deve pousar lá com 63 toneladas, na verdade, eu acho. Deixar assim por enquanto. Bom, vou avançar o vídeo aqui, dar pausa na minha gravação para vocês, como se fosse um avançar, até que a gente sintonize aí o VOR de Bauru. A gente está agora a 70 milhas de Congonhas afastado. Assim que a gente sintonizar o VOR de Bauru, volta o vídeo. Bom, estamos a 107 milhas já afastado de Congonhas. Opa, agora sim. Deixa eu ver se foi o VOR de Bauru aqui que entrou. Não, não foi, foi o ADF. Isso, ADF de Bauru já entrou, a gente já vê aí, ó. Ponteirinho já apontando para Bauru ali na frente. A gente não tem DME, né? É só um rádio farol. Vamos iniciar a nossa descida, inicialmente para 10.000 pés. Eu liguei o anti-ice aqui porque a gente está passando área com bastante formação nessa altitude.
umas condições de temperatura bem propícias à formação de gelo, algumas nuvens em alta altitude, com raios aí, tem alguns CBs aqui, ó. Então, temperatura baixa, mas não tão baixa, então diria com condições praticamente ideais para a formação de gelo. Essa pequena diferença aqui que a gente consegue notar no ponteiro do ADF, ó, Bauru tá nessa direção, só que a gente está voando aqui nessa proa, porque a gente está voando o radial VOR. Essa pequena diferença é exatamente influência desse vento aqui. A gente não está voando exatamente na proa de Bauru, porque quando a gente voa radial, né, tem aí um recurso nativo, que é a correção nativa de deriva. Acontece quando a gente voa radial VOR. Então tem uns 3 graus aí, uns 2, 3 graus, aproximadamente 3 graus de correção de deriva, por causa da ação desse vento aí de proa, mas com um componente de vento lateral aí, da esquerda para a direita, deve dar uns 4, 5 nós. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho informação aqui dos ventos. E headwind, ó, headwind, vento lateral de componente lateral de 10 nós. Aqui, ó, crosswind de 10 nós. Falei 5 nós, um pouco mais, né? .132 DME, já estamos bem perto aqui de Bauru, eu diria. Tô sentindo falta aí de sintonizar o VOR. Bauru deveria estar a nosso plano de voo 153,2 milhas, 153 milhas. milhas. Usar o speed brake para ajudar na nossa redução. Já vou ligar as fixed landing lights. Vou adiantar um pouco aqui o procedimento. Eu tenho o NDB, mas não tenho o VOR. Então suponhamos que isso aqui se confirme, a gente não tem o VOR de Bauru. Tem algum problema? Opa, eu acho que o meu FS Real Time mandou uma atualização de hora e espero que isso não estrague o meu voo. Aqui não estragou muito, não. A gente conseguiu continuar aqui com o voo. Só deu uma pequena engasgada aqui, mas voltou normalmente. Ó, de novo. Estranho isso. Deixa eu fechar o FS Real Time para que isso não volte a acontecer. Não tenha risco que isso volte a acontecer. Eu acho que é o FS UIPC que está mexendo no meu tempo aí. Vamos desligar a atualização do tempo do FS UIPC. São funções extras do FS UIPC versão completa que eu instalei agora há pouco tempo, que eu realmente não precisava. Começar a reduzir aqui. Reduzir devagar, de 10 em 10 nós, para não influenciar muito na nossa descida. Se eu reduzir direto para 250 aqui, ele vai nivelar para reduzir a potência, para reduzir a velocidade para 250, a indicada, depois é que ele volta a descer. Então, fazendo essa redução de 10 em 10 nós, ele não interrompe a descida.
Você vê que eu já estou passando 16 mil. Em 15 mil eu reduzo mais 10 nós. É um truquezinho aqui. 15 mil. Reduz mais 10 para 270. Dá até para esperar um pouquinho para 14 mil. Estou usando o meu MCP aqui para reduzir, mas estou reduzindo exatamente aqui, né, no meu hardware de MCP. Bauru tá virando aqui, a gente tá bloqueando Bauru. O ADF ali, ó. Exatamente aqui. Tinha que passar aqui a 4.000. Vou fazer uma curva aqui pela esquerda pra gente rebloquear aqui Bauru a 4.000. Reduzir para 4.000. Velocidade já 250. Quando a gente bloquear o ADF, a gente vai fazer o afastamento e a gente vai ter que bloquear para entrar na final. Deixa eu pegar meu PDF aqui com a carta. Isso. Bom, a gente vai bloquear, rebloquear de qualquer direção aqui que a gente tiver, tá? Mas a gente tem que saber que quando a gente entrar, a gente vai ter que entrar a 139, que é o rumo da pista. Deixa eu ver se o vento vai dar para pousar com essa vento 040, vento calmo com 4 nós, tá tranquilo. Então a gente vai fazer o afastamento por onde a gente quiser e quando a gente bloquear tem que ser no 139. E nada do VOR de Bauru. Deixa eu dar uma conferida na frequência Bauru. 112.20. 112.20. Eu acho que Flight Simulator não tem o VOR de Bauru. 112.20. Ah, tá no meu VOR2, mas eu deveria sintonizar. Se colocar no meu VOR1 aqui, ele vai? Não vai. Então vamos manter Congonhas no principal e Bauru no stand-by. (139) é o inbound que a gente tem que fazer. Vamos buscar o bloqueio agora. Acho que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir chegar lá a 4.000. 4.000 a gente já tem que ter visual com a pista. Ajuda, né? Mas não precisa necessariamente, porque não é a nossa altitude de decisão. 4.000, depois de 4.000, quando a gente estiver na reentrada, a gente desce para 3.400 e no rebloqueio 2.900. Então 4.000 no afastamento e para o rebloqueio 2.900. Vou deixar a carta já na minha tela secundária, porque eu vou precisar consultar essa carta todo o tempo agora daqui para frente.
Vamos buscar ali a proa do ADF, né? Nesse momento o ponteiro ali do VOR não nos serve de muita coisa mais, ou diria que não serve de nada. É importante que a gente faça o bloqueio a 4.000. Quando a gente fizer o bloqueio, a gente vai fazer uma curva. A gente vai fazer o afastamento nessa mesma proa 070 e depois a gente vai fazendo um arco, uma curva pela esquerda para poder a gente entrar no inbound 139. A área de circular aqui é 25 milhas afastada do NDB. Seis mil. De olho na agulha do ADF, altitude de transição, deixa eu pegar o altímetro aqui em Bauru, 1010. De olho na agulha do ADF, 4.000, reduzir bastante para 160. O aeroporto já ali à nossa direita, é isso? Exatamente. Aeroporto ali à nossa direita, vamos bloquear daqui a pouquinho. A gente se afasta a 4.000 só depois, quando a gente for fazer o reingresso. Reafasta. 2500. Só quando for fazer o reingresso que a gente desce para 2.900. Ó, já vamos bloquear o ADF. Olha a agulha fugindo da gente aí, ó. O aeroporto tá ali à nossa direita. Ó, ali o aeroporto de Bauru. A agulha tá virando, então a gente está fazendo bloqueio. Então vamos fazer o afastamento a 140 mais 30, 170. A 319 mais 30. Verdade. 349, 349. Vai ser a nossa proa. Flaps 10. Lá vem a agulha passando. Quando a agulha tiver mais ou menos 45 graus, a gente vai curvar para fazer o reingresso. Gear down. Flaps 15.
Meu flaps 15 já está indo para flaps 30. Bom, a nossa velocidade de pouso 1,37 mais 5, 142 para flap 40. 142 para flap 40. Reduzir aqui 152, flaps 30. $2.900 pés. E vamos curvar agora para entrar na final. 139. Esse tipo de navegação, o segredo, podemos dizer assim, é a capacidade de orientação, né? Saber exatamente essa questão das agulhas, do ponteiro, direção, né? Aonde que está o que, para onde que aponta. Então tem que fazer treinos, né? Espera aí que o ADF está apontando 180. Deixa eu ajustar a minha Pro aqui, que eu tenho que colocar o ponteiro do ADF a 139. 139, então vou fazer ele fluir aí pela minha esquerda, o ponteiro do ADF aqui, ó, até que ele esteja 139, 140, tá? Que é a minha proa para aproximação para final. Então a gente deixa o ponteiro ir escapando e a gente vai buscando, deixa ele escapando e vai buscando. Ele escapa uns 10 graus, a gente vai buscar uns 10 graus. Ó, escapou 10 graus, vamos buscar 10 graus. Escapou mais 10 graus, vamos buscar mais 10 graus. Aqui eu acho que a gente pode ir indo atrás aqui. Até que a gente encontre ele a 139. Vamos atrás do ponteiro, mas vamos deixar ele na nossa frente. Senão a gente não deixa ele escapar e não deixa ele ir para 139. Essa é a minha dica, né? É assim que eu vou ADF. Eu evito fazer curvas grandes, né? De 90 graus, sei lá. Prontinho. Vamos atrás dele aqui. E aqui a gente segue visual. Daqui a pouco a gente encontra o aeroporto aí na nossa frente. Nossa velocidade de aproximação final 142, flap final. A pista já está ali, já vamos desacoplar o autopilot. Tirar o autothrottle também. Está um pouco baixo, só isso. O auto brake aqui no máximo. Approaching 14. Runway in sight. Landing. Deixa a aeronave cair um pouquinho, diminuir a velocidade. Ou derrubar o nariz aqui pra gente recuperar esse glide.
Aí. 500. 400. 300. Esses prédios aqui do cenário 200. atrapalham um pouco, né? 100. 50. 40. 30. 20. 10. Long landing. Long landing. Fazer uso aqui dos speed brakes, dos auto brakes no máximo, né? Com certeza para a aeronave aqui. 300 meters remaining. Slats off, flaps up. Fazer o backtrack. Já que eu tô aqui, vamos fazer o pouso completo, né? Com o parking também. Freio diferencial aqui para fazer essa curva na pista. Largura da pista aqui tá, ó, vai dar no limite, mas vai dar. On runway. 3, 2, flaps, flaps. Então é isso. 1,300 meters Voo aqui remaining. de São Paulo para Bauru sem a utilização de FMC, somente com algumas técnicas aí, ou seja, o conhecimento da aeronave, mais a navegação RAW com VOR. O VOR de Bauru aqui não estava operacional, provavelmente um equipamento novo aí, né? Que o Flight Simulator provavelmente antecedeu a instalação desse auxílio, por isso que a gente não captou aqui, mas foi possível fazer o voo somente com o VOR de Congonhas e com o NDB. Então, navegação VOR a gente sempre usa duas referências, né? E aí você sempre vai ter um backup se uma das estações estiverem fora do ar. Então não é difícil, né? Agora, claro, técnicas de voo manual, é um pouso visual, né? Não tem uma aproximação por precisão aqui. É um NDB, então tem que ter condições visuais. Era o caso aqui, tem uns CBs aí, mas tão alto, né? Visibilidade abaixo tá muito boa, a visibilidade horizontal tá ótima. Não estava chovendo, então foi, apesar desses raios aí, relativamente tranquilo fazer essa nossa aproximação aqui. Eu espero que vocês tenham pegado a dica lá de seguir o ponteiro do NDB para poder pegar o curso do inbound corretamente. Se vocês não entenderam aí a dinâmica da coisa por completo, recomendo aí alguns voos de treino. Pode ser esse mesmo, né? Congonhas Bauru. Lembrando que a órbita proposta na carta para o NDB, ela deve ser feita somente a pedido do órgão de ATC. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse voo aqui, um pouco diferente, né? E até a próxima.